Olá para você que segue esse canal. Esse é o último vídeo dos comentários a respeito de gravitação e aqui nós vamos falar de fato sobre a gravitação universal. Encerrando uma série de raciocínios aqui, a gente precisa fazer algumas conclusões a respeito de tudo que já foi comentado até aqui. A primeira proposição é que a formulação da lei da gravitação universal é uma das principais razões para o sucesso na ciência que se seguiu, pois forneceu esperança de que outros fenômenos do mundo também possam ser descritos por lei igualmente simples e universais. A Terra é redonda ou esférica por causa da gravitação. Então aquele seu amigo terraplanista, ele já não vai ter mais argumento para sustentar de que a Terra é plana. Com os conhecimentos da gravitação, nós temos evidências de que de fato a Terra ela não pode ser plana. Como qualquer coisa atrai outra, a Terra se atraiu antes de se tornar sólida. Então perceba que no seu processo de formação, o nosso planeta ele não nasceu do jeito que ele é hoje. Ele se formou gradativamente até se tornar o que é hoje. As pontas ou as arestas que foram puxadas para o centro e teve como resultado que cada parte da superfície do nosso planeta se encontra aproximadamente à mesma distância, ou seja, equidistante, do centro de gravidade. Portanto, o Sol, a Lua, a Terra, eles são bastante esféricos porque eles foram obrigados a ser assim por conta da interação gravitacional. A gravidade ela desempenhou um papel fundamental na formação do sistema solar. Primeiro, uma bola levemente rotativa de gás interestelar contraía devido à gravitação mútua. Então, aqui na imagem você tem uma massa gasosa, ok? E como essa massa gasosa é constituído por massa, essa massa foi se atraindo, ok? Com uma interação gravitacional apontando para o centro, ok? E essa massa ela tem uma característica de momento angular, ok? Essa massa ela estava em rotação. Para conservar essa grandeza chamada de momento angular, a velocidade de rotação da bola de gás aumentou. Então, conforme a massa de gás ia se atraindo e concentrando-se no centro, a velocidade de giro ela aumentou. É isso que eu quero dizer com esse raciocínio de que para conservar o momento angular, a velocidade de rotação da bola de gás aumentou. Por fim, o aumento do momento das partículas individuais e dos aglomerados de partículas fez com que eles varressem em trajetos mais amplos em torno do eixo de rotação, produzindo uma forma de disco, ok? Então, devido a essa velocidade angular aumentando cada vez mais, esse aglomerado ele foi formando esse aspecto de disco, que é os aspectos muito semelhantes ao que a gente vê como imagens de galáxias. A área maior de superfície do disco promoveu um resfriamento e aglomerados de matéria em espiral, o local do nascimento dos planetas. Então, nas galáxias, essas regiões mais distantes, elas são regiões que estão em esfriamento, ok? E aqui você vai ter aglomeramentos formando planetas e outras estrelas. Ainda falando sobre gravitação universal, mas agora sobre perturbações no nosso sistema solar. Bom, se é verdade que tudo puxa todo o resto, então os planetas devem se atrair uns aos outros. A força resultante que controla Júpiter, por exemplo, não é apenas de uma interação com o Sol, mas também com os outros planetas. Então Júpiter está interagindo com a Terra, com Saturno, que é o seu vizinho, com o Sol, com Mercúrio, enfim, todos os outros planetas interagem entre si. Perceba que todos interagem entre si, ok? E aqui eu estou usando o exemplo de Júpiter. Seu efeito é pequeno em comparação com a atração do Sol mais massivo, mas ainda assim existe.
ou seja, a interação entre Júpiter e o Sol, ok? Apesar de não ser tão forte, porque o Sol é o elemento mais massivo, ok? Mas ainda assim, Júpiter interage com o Sol. O desvio de um objeto em sua órbita do seu caminho causado pela ação de um centro de força adicional é chamado de perturbação. Então, quando Júpiter interage com o Sol, ou Júpiter interage com Saturno, há uma perturbação da órbita de Júpiter. Essa perturbação da órbita de Júpiter vamos chamar apenas de perturbação, ok? E isso pode ser relacionado diretamente com a lei da gravitação universal. Bom, agora trazendo isso para um contexto histórico, até meados do século passado, os astrônomos ficaram intrigados com as perturbações inexplicadas no planeta Urano, que até o século passado era o último planeta do sistema solar. A fonte da perturbação em Urano foi descoberta em 1845 e 1846 por dois astrônomos, um inglês e o outro francês. Aplicando a lei da gravitação de Newton, esses dois astrônomos concluíram que havia um corpo além da órbita de Urano, ou seja, algum corpo massivo estava perturbando a órbita de Urano. E aí, aplicando a lei da gravitação de Newton, foi descoberto o planeta Netuno. Curiosidade científica a respeito dessa descoberta foi que esses dois cientistas, o inglês e o francês, eles fizeram essas considerações independentemente um do outro, ok? O John Adams enviou uma carta para o Observatório de Greenwich e o Urbain Le Verrier enviou uma outra carta com as suas considerações dessas perturbações para um observatório, se eu não me engano, na Alemanha. Acontece que a carta do Adams, ela sofreu um certo processo burocrático para poder ser executada as observações, mas a carta do Le Verrier, ela foi atendida prontamente. E na mesma noite em que eles receberam a carta e apontaram os telescópios para onde o Le Verrier tinha indicado, eles já fizeram a descoberta do Netuno, do planeta Netuno, na mesma noite. O que é muito interessante, dado a imensidão do espaço e do céu, ele indicou exatamente uma região no céu em que poderia ser descoberto o planeta Netuno, usando os conhecimentos da gravitação universal proposto por Newton. Continuando agora, mas falando sobre o universo em expansão. As formas das galáxias distantes fornecem mais evidência de que a lei da gravidade se aplica a distâncias ainda maiores. De acordo com a compreensão científica atual, o nosso universo se originou e cresceu a partir do Big Bang, há 13,7 bilhões de anos atrás. Bom, as evidências recentes sugerem que o nosso universo ele está em expansão e está acelerando. Ele é impulsionado por uma energia escura e antigravitacional, que representa cerca de 73% do universo. Okay? Essa energia escura ela ainda é a fonte de muitos estudos na ciência. Okay? 23% do universo é composto por partículas que ainda não foram descobertas e que fazem parte da matéria escura exótica. Os conceitos de matéria escura e energia escura continuarão inspirando pesquisas na área da ciência. O que está sendo dito aqui na imagem é cientistas, o uso que cientistas fazem do termo teoria difere do uso comum. A teoria da gravidade, por exemplo, a teoria da gravitação, é universalmente aceita por cientistas com base na preponderância da evidência e no sucesso do modelo. O termo teoria não implica em dúvidas fundamentais sobre a existência do fenômeno que está sendo pesquisado.
Agora falando sobre o impacto de Newton na ciência, para finalizar o nosso raciocínio, poucas teorias afetaram a ciência como e a civilização, tanto quanto a teoria da gravitação de Newton. Newton demonstrou que, pela observação e o uso da razão, as pessoas poderiam descobrir o funcionamento do universo físico. E, conforme também foi discutido no início desses vídeos, poderia-se, por exemplo, até descobrir a massa do nosso planeta, ok? Utilizando os conhecimentos de Newton sobre a gravitação. Bom, finalizando o raciocínio até aqui, deixo essa pergunta importante, ok? E ela diz o seguinte: como a formulação da lei da gravitação universal afetou a ciência? Bom, essas aqui são as referências que eu utilizo para poder fazer esses vídeos para vocês. Espero que você tenha gostado e aproveitado os conhecimentos discutidos até aqui. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.